Fala Potência, mais um Potência Podcast. Carlos Jorge, acho que já passou uma semana já e tu tá com essa mesma blusa, cara. É, rapaz, porque eu lavo, né? Aí boto no sol, já seca Dá rápido, tempo de secar, aí né? eu visto a mesma Dois camisa. programas por semana. Agora A gente tá no terceiro programa aqui seguido. Você com a mesma blusa, deu pra secar. e assim, A conta e valeu. o outro padrão que a gente tá nesses últimos programas é sempre vir de preto. Você percebeu Verdade. isso, né? 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 Eu também. Né? Que, na verdade, assim, a gente procura uma vestimenta que seja mais rápida, né? Porque a gente é um cara prático, né? Verdade. Eu acho que você deve ter umas 4 camisas dessas no seu Eu guarda-roupa, tenho né? alguma, eu adoro preto e branco, né? Porque padroniza e não precisa combina com tudo, é isso. Fechou. Meus amigos, minhas amigas que estão assistindo, ouvindo a gente aí pelo Potência Cast, mais um programa com oferecimento da Conect Automação. O melhor do mundo. Uma empresa de automação, de elétrica, montagem de infraestrutura, que está aqui em Maceió e no Pará. Boa. Nós hoje vamos receber um cara muito importante, Isso é não demais. só na vida de muitas pessoas, mas também na vida desse cara aqui. Você vai explicar essa história, né? Ele tem um projeto chamado Gestação Extraordinária. Doutor Alexandre Melo, seja muito bem-vindo, meu amigo. Rapaz, Vamos contratar esses caras. o que uma pizza não faz, bicho? É. Agora você vê que as palmas estão bem melhores porque chegou a pizza, tá ligado? Pô. Sinceramente, Érico, eu tô me sentindo o próprio Pânico, né, aqui com Rapaz, plateia, pô. Isso é E olha só que a plateia da gente é uma plateia top. São os cabras de Maceió. Você que não segue ainda nas redes sociais, @os cabras de Maceió. Conteúdo fantástico. Os caras fazem um vídeo aí que você pode estar triste do jeito que for, meu amigo. Você abriu o Instagram dos caras, não tem como E ficar... pra eles virem pra cá pra ser plateia, a gente tá pagando em sururu. É isso. Pizza de sururu, os caras estão comendo aqui. E o... Doutor Alexandre Melo fez o parto de muita gente, então pode ser que ele tenha feito o parto do bode rouco, a gente não sabe ainda. Vamos fazer uma investigação sobre isso. Doutor Alexandre, como funciona o projeto Gestação Extraordinária? Boa noite. Primeiro, agradecer aí o convite e é um prazer estar aqui. E nós vamos trazer um tema que tem sido muito falado, mas talvez não tenha sido abordado com essa visão que a gestação extraordinária traz, né? Eu sou obstetra, tenho mais de 20 anos de profissão, já tive a oportunidade, a gente não contabilizou, mas já tive a oportunidade de trazer mais de 10 mil pessoas ao mundo. Caraca. E de atender, porque quando a gente traz 10 mil, a gente tem que acompanhar essas pessoas pelo menos teoricamente, por 9 meses. Nem todos eu acompanhei, mas a gente teve a oportunidade de atender milhares de casais durante esses 20 anos de profissão. Já é um número extraordinário, né? 10 mil é um município, pessoas, né? Caramba. É um município número já. extraordinário. É verdade. Né? E tive a oportunidade e a felicidade de conhecer o Carlos Jorge minutos antes, quer dizer, saber quem era o Carlos Jorge minutos antes da gente entrar na sala de parto. Porque eu fiz o acompanhamento do filho mais novo dele, né, o Joseph, e a Alessandra estava lá no consultório, e ele sempre muito corrido, quer dizer, não comparecia, acho que nas últimas consultas ele foi, eu não sei exatamente quantas consultas você foi. Mas aí foi interessante que a gente programou, ela já tinha 2 cesarianas anteriores, e ela tinha necessidade de fazer uma cesariana agendada, que não é o que a gente costuma fazer, nem que a gente orienta, nem preconiza, mas no caso dela era necessário. E minutos antes de começar, ele foi presenteado por uma sessão de fotos, que também não é uma coisa que a gente faz, de rotina, mas que a gente queria marcar aquele momento. Aí conheci o Carlos Jorge e já era admirador dele sem saber. Quando ele falou, eu tinha assistido no dia o programa dele, que ele se apresentou no Luciano Huck, com esse projeto social brilhante, e ali já houve uma sintonia, né? Porque assim, é a vontade de fazer pelo próximo. Eu acho que o que nos aproximou foi essa vontade de fazer pelo próximo. Então, como um obstetra, a gente na faculdade tem uma formação técnica brilhante. Todo médico entende muito de corpo, mas a gente esquece que o ser humano é corpo, alma e espírito. E aí, diante desse cenário, eu entendi que a gestação era o momento mais importante da vida das pessoas. Acho que quem é pai aqui, eu até pergunto, você é pai também? Sou pai. Você... Sou pai de uma sujeita, que eu chamo ela de sujeita, minha filha, extraordinária, realmente. Aí eu pergunto a vocês,
qual foi o dia mais importante da sua vida? Sinceramente, até hoje, qual foi o dia mais importante, que mais marcou a sua vida Com até certeza foi o dia que eu olhei para ela, ela olhou para mim, exatamente naquele momento, não sai da minha memória. Quer dizer, nós vivemos muitos momentos importantes, né? Assim, formatura, casamento, etc. Mas aí eu perguntei a você e você me respondeu o que eu já imaginava, mas eu não saí fazendo esse tipo de pergunta. Estou fazendo aqui, eu imagino. Qual foi o dia mais importante da sua vida, Carlos? A minha Rebeca, minha primogênita, assim, é o impossível tornando possível, né? Um Isso. sentimento de força, de coragem. Então, rapaz, o que aconteceu foi justamente isso. Eu compreendi lá atrás que o nascimento era o dia mais importante da vida das pessoas. E as pessoas não se organizam, não programam o nascimento de um filho. Ou seja, você programa um cafezinho, você programa um churrasco na sua casa, quantas pessoas vão vir, a colocação das mesas, a quantidade de carne que você vai ter. E no dia do parto, você simplesmente vai. E você vai com o coração, né, batendo forte, e você não está preparado e não sabe exatamente o que vai acontecer ali. E nós, da Gestação Extraordinária, a Gestação Extraordinária foi um nome que surgiu em um casal que eu atendi, que é o Felipe Lima, é até um autor. Tive a oportunidade de conhecer, ele tem livro com o William Douglas, acho que você conheceu Sim. o Felipe Lima, e ele falou, esse programa de vocês é extraordinário. E aí a gente batizou de Gestação Extraordinária. O que é a Gestação Extraordinária? Primeiro, o que a Gestação Extraordinária se propõe é tornar o momento memorável e marcante positivamente. Que a gestação seja algo mais leve, mais suave, e que você prepare as pessoas para aquele dia, desde a concepção ao nascimento. Então, quando um casal, o Felipe me trouxe essa situação, Alexandre, quando a gente engravida, eu já percebia isso, e ele trouxe assim de forma clara. O Felipe é um cara já com condição econômica, com conhecimento de nível superior, mas ele disse, olha, a gente está precisando de apoio. E ele me ligava de manhã, ele me ligava de tarde, e ele disse, Alexandre, que tal, rapaz, você fazer isso? Pegar na mão das pessoas e levá-las até o dia de uma forma suave, tranquila. E eu já fazia isso na prática e não sabia, a gente só denominou, mas eu já tinha uma equipe. Porque assim, o que acontece? O egocentrismo faz com que as pessoas não unam as suas forças para atingir um objetivo maior. Então, eu parei e pensei, quem pode contribuir com o casal grávido? Nós temos a figura da doula. A doula é aquela pessoa que serve, é a mulher que serve. Teoricamente, ela deveria ter tido a experiência de ter um parto natural. Então, ela vai passar a experiência, mas não obrigatoriamente, ela vai estudar, ela se prepara, ela faz um curso, é uma profissional que vai acolher, tanto do ponto de vista físico, mas também, sobretudo, do ponto de vista emocional. Tem a enfermeira obstétrica, que é uma profissional no nível superior, que passa 5 anos na faculdade, e se especializa em obstetrícia, e ela consegue realizar pré-natal de risco habitual, ela consegue realizar partos, e aí a gente começou a pensar quem mais poderia fazer parte desse contexto. A psicóloga fazendo pré-natal psicológico. Por quê? Porque é um impacto muito grande. A maior parte das gravidezes não são planejadas. Eu posso lhe dizer que sou obstetra, talvez um dos meus 5 filhos foi planejado. Os outros não foram indesejados, mas não foram planejados. Sim. E quando você planeja, os resultados saem muito melhores. Então, a gente pensou no pré-natal psicológico, que é um impacto. Você tem um impacto econômico, às vezes vem de uma relação que não é uma relação estável, as pessoas saíram pela primeira vez e tiveram uma relação sexual e dali surgiu um ser que dali a 9 meses vai chegar e que não pediu para chegar e que precisa chegar num ambiente tranquilo. Então, nós pegamos o odontólogo, porque eu sofri muito mandando gestantes, por exemplo, com um abscesso dentário, com uma dor de dente, ir para o consultório odontológico e elas voltavam para mim dizendo que não foram atendidas porque o profissional não se sentiu preparado, queria um relatório, algo do tipo. E aquilo me deixava muito incomodado, porque, afinal de contas, ao obstetra já tem muitas atribuições e passam para ele todas as... Parece que todo mundo corre da gestante. O que a gente percebe é assim, o cardiologista só quer medicar quando o obstetra fala, o odontólogo só quer atuar quando o obstetra fala. E fica uma carga muito grande e ela fica mal assistida. Então, nós temos odontólogo, nós temos psicólogo, educador físico. Qual é o exercício que pode fazer? Nós trouxemos educação física. Nós trouxemos o pediatra para a nossa equipe, podendo fazer o pré-natal pediátrico. Quer dizer, já dando dicas como dar o banho da criança, como cuidar dessa criança, preparando para a amamentação.
Nós trouxemos a nutricionista, porque uma nutrição é importantíssima para que você possa, porque diabetes gestacional, hipertensão, obesidade, então você corrige. Mas, no final das contas, não é apenas trazer esses profissionais, nós queremos instalar novos hábitos nessas pessoas. Porque o que se morre no país? De obesidade, AVC, hipertensão e diabetes. Na hora que você consegue trazer um nutricionista que começa a cuidar daquele casal já na gestação e instalar novos hábitos, certamente você vai passar para a próxima geração hábitos instalados de nutrição. E o que você vai ter aí? Ganho de saúde, expectativa de vida. E isso a gente quer fazer também, preparando no pré-natal psicológico essas pessoas do ponto de vista emocional para que elas possam estar preparadas para receber esse ser. Você coloca a educação física e traz esse pilar da educação física para que as pessoas possam entender a importância da educação física. Ao invés de você estar indo na farmácia comprar medicamento, se você começa a fazer atividade física na gestação, você consegue trazer uma mudança, uma metanoia, e aí você pode sair, se as pessoas fizerem aquilo que a gente recomenda. Claro, é um trabalho de formiguinha, a gente vai plantando a semente, mas a gente já tem colhido grandes frutos. Então, a gente quer plantar preparando o emocional com a doula e a psicóloga, preparando o físico, esqueci de falar na fisioterapeuta, a fisioterapia, prevenindo lesões do parto do assoalho pélvico e depois promovendo a recuperação dessas lesões que eventualmente possam ocorrer. Você prepara o corpo com o educador físico, com a nutricionista e com o odontólogo. E a gente quer trazer ainda para essa equipe quem puder contribuir, mas para isso a gente tem que diminuir o egocentrismo e nós precisamos trabalhar em equipe. Eu vivenciei momentos em que a obstetrícia tem uma história muito longa, né? Então, os partos eles eram domiciliares, os nossos avós. A minha avó teve 23 filhos. Eu sou de origem humilde, com muito orgulho, né? Meus avós são de Rio Largo e minha avó teve 23 filhos, todos em casa. Teve uma mortalidade infantil da metade dessas crianças. Mas aí, no transcorrer do processo, se entendeu que o parto ocorrendo no domicílio trazia muito risco. Então, vamos levar esse parto para o hospital. Mas aí nós deixamos de fazer o seguinte, o parto, que era um evento que era da mulher, que era da família, que todo mundo participava, passou a ser um procedimento. E passando a ser esse procedimento, passou para o médico e para o hospital toda essa responsabilidade. E aí aumentou o número de cesarianas, aumentou o número... Aí surgiu o termo violência obstétrica. E a violência obstétrica, o nome soa um pouco mal, porque parece que é só o obstetra que pratica a violência obstétrica. Não, o porteiro, se não recepcionar bem uma gestante, ele pode estar sendo violento. O sistema que não permite o acesso de alguém a um pré-natal pode ser violento. Por exemplo, está no estatuto que uma gestante, num serviço público, ela tem que ter direito à água e a banheiro limpo. Se ela não tiver um banheiro limpo ou água no posto de saúde, é violência obstétrica. Caramba, o senhor falou sobre preparação, e aí eu lembrei da gestação da minha esposa, né? Eu participei o máximo que eu pude. Eu viajo muito por conta do meu trabalho com automação, mas principalmente na área industrial. Mas eu participei. Valeu, meu irmão, obrigado, viu? Eu participei bastante do processo de gestação da minha esposa o máximo que eu pude. Eu acho que eu fui a todos os exames, tudo que precisava acompanhar, até porque eu queria sentir aquilo ali. Eu queria ser pai, me sentir pai, desde a época de que a gente descobriu que existia ali um ser. E aí o que acontece? Eu já acreditava em Deus, só que aí eu deixo muito esse relato, sempre quando eu falo sobre gestação para as pessoas, é que a gestação da minha esposa me fez ainda mais acreditar na presença de Deus. Porque, valeu, meu filho, um abraço. O que aconteceu foi que tem vários sinais, mas tem um que eu acho muito importante, não sei se o senhor concorda comigo, que foi quando a minha esposa, ela passou, no final da gestação, passou a ter incômodos que não permitiam que ela dormisse durante a noite inteira. E aí o que aconteceu? Eu fui pesquisar e aí eu descobri que o bebê ele ficava acordado durante a noite porque ele, não sei se essa informação é correta, eu descobri na internet, né? Que ela para não dividir a energia com a mãe, enquanto a mãe estava dormindo, ela aproveitava para se alimentar ali e tal, aquele processo. Eu sei que minha esposa tinha muito incômodo e não conseguia dormir à noite. E aí o que é mais interessante, depois quando a minha filha nasceu, eu entendi que aquilo era meio que uma preparação divina, porque minha filha passou a passar a noite acordada. E quem que estava preparado para isso? A minha esposa. E até por tabela eu, porque a gente ficava do lado, conversando e tal. Por mais que o homem ele não consegue acompanhar todo o processo, nem sentir tudo. Mas assim, você estava lá do lado, você também não conseguia dormir. E aí eu fiz, caramba, quando minha filha nasceu, tipo, foi assim na minha cabeça.
Só você passava um tempo, os últimos meses, de 8 meses para frente, você não dormia mais de noite inteira. E agora ali se passa a noite acordada, ou seja, foi Deus preparando para que você tivesse isso. Então tem muito esse preparo, não tem? Mas faz todo sentido o que você está falando, faz todo sentido. Então, o que acontece? A paternidade, você falou num assunto muito... O papel do homem durante o pré-natal. Se eu puder falar só um pouquinho mais perto do O papel do homem durante o pré-natal também fica muito esquecido. Então, nós também temos essa preocupação. Então, você falou aí muito bem. Deus, a presença de Deus, e a gente tem falado muito isso. Você falou e eu vou trazer. A nossa sala de parto, eu fui muito violento, sem saber que tinha sido violento. De forma sutil, mesmo sendo uma pessoa que sou temente a Deus, amo as pessoas, mas eu me vi muitas vezes numa sala de parto falando sobre futebol. Mas quem estava chegando era o filho daquele casal, era o dia mais importante da vida daquelas pessoas. Eu vi muitas vezes o ar-condicionado, de forma esquecida, se manter ligado, a luz está acesa, e aquela criança precisava chegar num ambiente, ele está numa temperatura de 36 graus, e ele chegar numa temperatura ambiente de 25 já é desconfortável, mas se ele chegar numa temperatura de 16, 17 graus, era, no mínimo, violento. Né? E, aos poucos, foi surgindo essa mas, assim, muito longe ainda do ideal. Então, quando eu me percebi que Deus me acordou para isso, eu disse, a gente precisa mudar o jeito de gestar, a gente precisa mudar o jeito de nascer e o jeito de cuidar. Então, a gestação extraordinária chega com a proposta de unir profissionais, que cada um com a sua capacitação, cada um podendo entregar o melhor de si. E o interessante é que não dá para fazer obstetrícia sem amor. É uma coisa que você tem muito mais entrega do que retorno. O nosso retorno é chegar no final e olhar para aquele casal e eles estarem com saúde, íntegros, aquela criança chegar bem e eles se sentindo acolhidos. Então, foi diante desse cenário em que você tinha um parto que era no domicílio e que tinha muita mortalidade, muita infecção. Você levou esse parto para o hospital, você melhorou a qualidade técnica, mas você perdeu a humanização, que aí entra a gestação extraordinária, que é a humanização da concepção ao nascimento. Nós pegamos na mão dessas pessoas, acolhemos a nossa sala de parto. Passou a ser um momento de divisor de águas. Né? Nós começamos a apagar a luz da sala dos hospitais, e eu tenho um pediatra que eu trabalho com ele já há alguns anos, e ele é cristão, e eu pedi a ele, não sei, foi uma coisa meio que foi acontecendo, mas eu disse, dá para você fazer uma oração na sala de parto? E ele fez uma oração na sala de parto, e ele fez uma segunda oração no outro nascimento que acontecia. O pai começou a participar cortando o cordão, a gente colocava uma música, essa música sempre era uma música calma, geralmente uma música, como eu sou cristão, eu também trazia uma música falando de Deus, né, das promessas, etc., e aquilo transformava. Eu recebia feedback das pessoas que chegavam cheias de medo, recebi cartas escritas em que a pessoa chegava cheia de medo, sobretudo para anestesia, e que depois ela me mandava uma carta dizendo o quanto ela se sentiu amada com a presença do Espírito Santo naquela sala. E ela disse que o medo saiu e ela tomou anestesia e participou do processo de uma forma extraordinária. E aquilo foi me mostrando que a gente estava no caminho certo. E aí, determinado dia, o Márcio disse, bem, agora é a hora de você orar. E aí eu passei a orar, né, mesmo sem me sentindo um pouco à vontade, porque na sala de parto você tem pediatras, anestesistas, pessoas de várias crenças diferentes, e a gente começou a trazer uma oração. E, assim, o que a gente tem vivido tem sido algo realmente fantástico. São mais de 100 famílias atendidas durante um ano. Elas entram num grupo do WhatsApp e elas recebem a oportunidade, primeiro, de interagir com todos os profissionais. Elas não são obrigadas a contratar todos os profissionais. Esse projeto da gente está único e exclusivamente ainda na rede privada, mas nós queremos que ele possa servir de modelo para a gente levar para a rede pública, porque não é nada muito complexo. O que a gente tem de mais importante é o amor ao próximo, mais nada. Porque são pessoas que saem de casa, eu tenho assim, que trabalha mais diretamente. Uma enfermeira, nós temos 3. É para estar uma só, mas muitas vezes estão as 3. Eu digo, vá para casa dormir, que amanhã tem parto. Aí, quando chega no outro dia, está todo mundo cansado. Mas, assim, tem sido coisa surreal. Então, a gente ora, a gente pede a proteção de Deus para que tudo ocorra da melhor forma possível. E posso dizer que, para nossa surpresa, nesse período todo, nós tivemos um índice de complicação baixíssimo. E eu lhe digo que eu não teria coragem de... Talvez a gente não tivesse coragem de fazer isso, porque é muita vulnerabilidade. Você está num grupo, você está julgado por 100 pessoas, cada um faz o relato do seu parto e coloca as imagens. Imagina que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Na hora que um casal que está esperando seu bebê vê aquela imagem do bebê chegando, né, e aquele sorriso e o pai, etc.,
isso muda muito. Aí nós criamos na gestação extraordinária o pai extraordinário, e aí tem os mandamentos do pai extraordinário, nós temos o mandamento da mamãe extraordinária, e esse mandamento é mais ou menos tentando trazê-los para uma realidade, né? A gente orienta livros para leitura, nós orientamos que eles se inscrevam em canais para que eles possam entender um pouco o processo da gestação, do parto. Com isso, a gente tem diminuído a violência obstétrica e tem sido isso. Em alguns hospitais, a gente não tem sido bem compreendido, porque muitas vezes tem tanta gente querendo ajudar que as pessoas no hospital acham que a gente está sendo um pouco invasivo, mas, aos poucos, isso tem sido quebrado e as pessoas estão começando a sorrir quando a gestação extraordinária chega. Eu sempre tive facilidade de trabalhar em equipe. Para você ter ideia, como existe uma caixa preta, a lei, talvez vocês não saibam disso. Por exemplo, o pai ele não podia entrar na sala de parto até 2005. Ele ficava do lado de fora do hospital, a mãe entrava e ele ficava lá. Eu me lembro uma vez, tinha um garçom que me atendia num restaurante em Maceió, e ele estava na porta de um hospital apreensivo, que ele não tinha celular, e a mulher já estava lá mais de 24 horas, ele não sabia se tinha nascido, e eu fui lá, busquei informação e trouxe para ele, isso me marcou. Até hoje ele me lembra, me encontra e agradece. Aí, em 2005, o marido pôde entrar, e em 2009 começou o movimento que a doula pôde entrar. Por quê? A doula é aquela mulher que serve e que pode cuidar. Então, é lei. Você imagine que o sistema deveria chamar quem quer ajudar. E o sistema proibia a entrada do pai e a entrada da doula. Virou lei, quer dizer, para poder proteger. Então, eu entendo que o Ministério da Saúde entendeu que a presença do marido e da doula ia coibir a violência obstétrica. E já é provado hoje que a presença da doula melhora os resultados, diminui o número de cesariana, de intervenções, de toques, de uso de ocitocina indiscriminado. Então, tem sido muito bom. Então, a gente tem estimulado que a pessoa faça o seu plano de parto, que é um documento regulamentado pelo Ministério da Saúde, em que ela diz todos os seus desejos, como ela gostaria de ser tratada e como o bebê gostaria de ser tratado. Então, tem sido isso que a gestação extraordinária tem trazido. Ou seja, é transformar um momento extraordinário em algo realmente, efetivamente extraordinário. E olha, né? que eu não Incrível. participei dos mandamentos do pai extraordinário pela minha exaustiva agenda, ainda lembro, quando o doutor Alexandre... Tu perdeu, viu, cara? O que eu vou dizer um negócio se você falar de momentos extraordinários, ouvir o coração a primeira vez, eu chorei. Não, ainda eu consegui. Ver a primeira vez a imagem, ficar tentando identificar o rostinho, a surreal. cada ultrassom, a cada momento. Quando disse que era menino, aí sim, no chá de revelação, na verdade, chá revelação, isso foi uma alegria gigante, mas eu acho que o maior... Eu não quis fazer nenhum tipo de chá revelação no meu caso, porque a ansiedade foi minha primeira filha também e tudo mais. E a ansiedade de ver, de saber. Mas o meu maior desafio foi o profissional, porque eu estava no meio de uma ação e tinha que recepcionar o prefeito lá no Vergel. Eu não imagino, cara. E a minha mulher já na mesa lá, você não vem não, mandando zap pra me preocupar Como você disso. tem muitos pais que realmente não podem, porque tem um momento ali, né? Mas que aí trabalha, a gente, infelizmente. naquele momento eu já tinha ido, né, acho que é uma ou duas sessões ali com o doutor, né, no acompanhamento pré-natal. Deixa eu quer água? Sim. Consegue botar aqui, por favor? Sim, aí conta a E história. quando eu chego lá, cara, extraordinário, assim, uma atmosfera, né? Não era só o equipamento, não era só o médico, era uma atmosfera, né? Assim, acolhedora, uma coisa realmente de um carinho, de um cuidado em cada detalhe. A gente ficou batendo um papinho também. Aí você diminui ali o estresse, a tensão. Quebra o gelo, né? Quebra o gelo e ali a cena do parto, assim, aí quando o senhor fez uma oração, né, tava cantando lá um hino lá, então foi muito marcante assim, para nós. Sinceramente, ali porque foi tão traumático, né, no sentido pessoal, assim, da minha Rebeca, depois da minha Esté, porque a gente viveu uns traumas pessoais no sentido econômico, né, de muita limitação, muita restrição, então, assim... Minha primogênita, meu Deus, quanto sofreu minha primogênita, né? Porque muitas vezes não tinha dinheiro para comprar a alimentação adequada e minha mulher pegou anemia. Então, assim, foi muito complicado. Aí minha segunda também teve todo um trauma emocional pelo sacrifício nosso, né? De ajudar pessoas, de impactar vidas e tal, pelo trabalho social que a gente realizava. Então, pessoalmente, foi uma renúncia muito alta, né? E tem um trauma nesse processo. E quando o Joseph chegou, para mim, assim, foi um momento de prosperidade em todos os sentidos. Emocional, pessoal, profissional, econômico. Então, assim, a gente estava tão bem, né?
tão pleno e em Outra todos, realidade, né? em todos os aspectos, que isso até houve uma cura assim do passado, sabe? Ressignificação, né? Foi muito importante. Aí quando eu vi lá a Alessandra chorando, emocionada, assim, espontaneamente, e aquele choro não era choro mais de sofrimento, né? Era de felicidade. Era o choro da alegria, da gente ver nosso bebê, nosso filho tendo uma atmosfera tão acolhedora. Então, assim, primeiramente queria agradecer pelo amigo que você se tornou da família, né? Nada acontece por acaso, aí estamos aqui, né? E eu fico muito emocionado de verdade, assim, pelo seu carinho, pelo seu cuidado com a gente até hoje, né? Então, assim, tem um zelo especial. A Alessandra fala de forma apaixonada, né, do senhor, da sua pessoa, do profissional, do ser humano. E quando eu vejo o meu Joseph Aledos, caramba, esse é um milagre, né? Esse menino é extraordinário no sentido literal mesmo, por toda a acolhida e por toda a experiência vivida. E assim, por falar desse testemunho, eu falo assim, emocionado, porque realmente foi um momento muito especial, sabe, doutor? Você não sabe o quanto isso impactou nossa família. Isso é muito bom, poder participar. E eu recomendo, né, se você quiser e puder, vai lá na Gestação Extraordinária, nosso querido doutor Alexandre. É mais do que um médico, é mais do que um profissional da área, é um ser humano extraordinário. E eu deixo aqui meu próprio testemunho, porque realmente marcou nossas histórias, sabe? Muito obrigado, Carlos. Assim, falando um pouco mais, né, isso aí participar desse momento, o mais importante da vida das pessoas é uma dádiva, né? É uma dádiva de Deus, porque a chegada de um filho, ela pode... Hoje eu tive um testemunho bem interessante. Eu e você que falou da questão da paternidade. Eu atendi um casal hoje pela primeira vez, e aí, quando terminou a consulta, o pai disse, doutor, ele já sabia da gestação extraordinária pelo Instagram e por algumas coisas que a gente tem trabalhado, algumas lives que a gente tem feito, e ele falou assim, doutor, eu queria lhe ter a oportunidade de dizer ao senhor que eu sou um pintor, e eu quero divulgar o meu trabalho como pintor. Eu sou pintor e quero divulgar meu trabalho. E a mulher dele olhou para ele, que a mulher é até policial, não lembro o nome, quer dizer, dele é Wilson, dela não lembro agora. Aí ela falou assim, parabéns, Wilson, você nunca fez isso. Aí, na hora, me caiu uma chave. Eu digo, cara, esse cara é pai, ele está começando a... Como é que eu fico, Carlos? É uma coisa fora do comum. Esse cara é pai e o filho e a filha, que é a Radassa, que eu me lembro, já está começando a ensinar ele, na barriga, a ser mais proativo, a trazer renda para casa para poder cumprir o papel de provedor do pai. Quer dizer, quando a gente pensa que a gente vai ensinar nossos filhos, eles é que nos ensinam. Eu me tornei um ser humano muito melhor quando chegou a Eduarda, me tornei um ser humano melhor ainda quando chegou a Gabriela, chegou a Maria de Fátima, e vem chegando meus filhos, e assim, e o Alexandre, e agora o Theo, tão emocionado, que até... E aí o Theo me surpreendeu de forma... eu não sei quando é que foi, eu fiz o parto da Mariana, ela queria muito, tinha desejo de um parto normal, e eu acompanhei 17 horas de trabalho de parto, ficamos nós dois dentro de um quarto, ela com dor, eu dando massagem nela, ali eu fui o enfermeiro, eu fui o dolo, eu fui o psicólogo, eu fui o amigo, fui o esposo, e é o papel que nós, como pai, temos que ser, porque a mulher tem que ser muito forte. Ela desejava um parto normal, ela poderia ter a cesariana mais magnífica que ela queria, mas ela estudou, ela se preparou, e ela viu que a via de parto natural, ela traz muito benefício para a mãe e para o bebê. Infelizmente, talvez vocês não saibam, o Brasil é o segundo país do mundo em cesarianas. Caramba. Nós temos 55% de cesarianas na rede pública e temos de 80% a 90% de cesarianas na rede privada. Então, você querer ter um parto normal no Brasil é um desafio. E a gestação extraordinária... estímulo para isso, então, por parte... por incrível que pareça, o estímulo é muito pouco. Por quê? Eu vou falar... O parto normal, para você ter ideia, a mortalidade materna, então a gestação extraordinária, ela é amor, ela é acolhimento, ela é incentivo, mas ela é muito mais do que isso, segurança e excelência no que se faz. Nós trabalhamos com protocolos estabelecidos para melhorar, para que esse bebê e que essa mãe cheguem ao final em segurança. Então, nós somos muito cuidadosos nesse aspecto. Pra você ter ideia, a mortalidade materna no Brasil, hoje, em torno de 70, mais de 70 hoje. Em 2021, com o Covid, ela chegou em 100 mortes por 100 mil nascidos vivos. Pra você ter ideia, a taxa do Japão, Finlândia, Suécia, 3 mortes por 100 mil nascidos vivos. Caramba. Mortes evitáveis. Isso não se fala e as pessoas não têm, acham que a gestação é algo só para você fazer um enxoval. Não, é para você cuidar e você ser bem cuidado. Então, diante desse cenário, outra coisa que eu posso dizer a vocês, a cesariana, o parto normal, ela leva a mortalidade materna de 0,2 e a cesariana de 2,2, 10 vezes mais.
Então, é um crime você fazer... A cesariana salva vidas. A cesariana é uma alternativa para que você possa, bem indicada. A OMS fala que a cesariana você tem que ter 20% de cesariana e 80% de parto natural. Quando você inverte isso, é porque o país não está prestando uma boa assistência às suas gestantes. Entendi. Então, infelizmente, a assistência obstétrica no país, desculpa a frase, é vergonhosa, seja ela na rede pública ou na rede privada. Só que o brasileiro esquece fácil. Quando sai essa mãe com saúde e o bebê saem vivos do hospital, eles esquecem tudo que eles passaram. Então, quero dizer, se você sofreu violência obstétrica, não se cale, porque senão você está sendo conivente. E aí você tem que também entender, você pode ligar para 180, você pode ligar para a secretaria do município que você pode acionar a direção do hospital, mas eu falo muito. Aí vocês vou me estender um pouquinho, não sei quanto tempo a gente tem. Não tem muito ainda. Mas o parto normal eu criei, quer dizer, e a gestação extraordinária não foi algo que eu copiei, cara, tu acredita? Foi uma coisa que veio e ela foi semeando e a gente foi plantando. E assim, eu vou trazer para vocês, vou mandar para você depois, no seu tempo escasso, você olha os testemunhos, os relatos. São coisas assim da gente ficar impactado como as pessoas saem daquele momento. E o que acontece? Os 3 pilares para um parto de sucesso. Isso eu quero que as pessoas peguem caneta e papel quando as pessoas puderem escolher isso. Os 3 pilares de um parto... Anota aí, viu? Os 3 Anota pilares aí. de um parto de sucesso são o hospital e os planos de saúde e os hospitais públicos, as secretarias municipais e estaduais de saúde fazendo a sua parte. A outra são as equipes, são os recursos humanos, são as pessoas que estão prestando a assistência. Você tem técnicos de enfermagem, você tem o pessoal da recepção, porque se o pessoal da recepção demorar a identificar que uma pessoa está precisando de atendimento rápido, pode ser uma vida. Verdade. Né? Então, a recepção é importante. E o porteiro, a figura do maqueiro, que é aquele cara que tem que levar rápido uma pessoa para atendimento. A equipe de técnicos de enfermagem obstétrica, o pessoal do administrativo, o médico obstetra, o anestesista, são todos fundamentais. Eles precisam ter condição de trabalho e precisam estar treinados, ser bem remunerados e dormir, porque muitas vezes ele está numa carga de trabalho que ele vem exaustiva. Plantão, né? Então, muitas vezes, ele não consegue dar o seu melhor porque tem limite. A gente sabe que não pode, mas, na prática, as equipes estão se desdobrando para poder manter uma renda, porque a remuneração é baixa. Então, essa taxa de cesariana elevada, muitas vezes é atribuída só ao profissional de saúde, o médico que está lá na ponta. Mas aí o outro pilar que eu falo é a família, sendo protagonista desse momento. É a família entendendo que ninguém pode estar mais preocupado com a saúde daquele bebê do que a mãe, do que o pai. Então, eu quero passar o recado para vocês. Seja a mudança que você quer no outro. Então, você vai para o seu pré-natal com caneta e papel. Chega lá, tira o melhor do profissional e da equipe que está lhe atendendo. Lê o teu cartão do pré-natal. Porque, por incrível que pareça, chega ao final do pré-natal e eu pergunto à pessoa. Eu tenho feito algumas perguntas básicas no pré-natal. Por exemplo, como é que está a sua saúde odontológica? Porque se você tiver com a saúde odontológica uma cárie, pode levar a um parto prematuro. Sim. E a prematuridade é uma causa de morte, e nós não temos leitos para essas crianças todas em UTIs neonatal. Você já deve ter recebido telefonema, você sabe muito bem, porque você foi assistente social, quer dizer, secretário de ação social. Você sabe que a gente precisa de muito mais, é um desafio. Então, cuidar do pré-natal e ter esse cuidado, você vai salvar vidas, vai evitar que UTIs sejam ocupadas e vai salvar vidas. Então, a mãe e o pai precisam participar como protagonistas, trazendo essas perguntas. Precisa ler, estudar bastante, tomar a sua vacina, porque todo mundo chega na porta do hospital e cruza o braço e diz: esse hospital não me atende direito, mas é o cara que não usa o repelente numa época que o Zika vírus está trazendo casos de morte, mas é o cara que a gente sabe que tem gente que não tem poder aquisitivo para ter acesso ao repelente, mas você sabe que tem gente que tem o poder aquisitivo, mas não faz. Então, é necessário que você seja a mudança. Você começa a estudar sobre o processo de fisiologia, você começa a entender que é importante que você tenha um enxoval de qualidade, é importante que ele tenha um berço de qualidade, mas o que essa criança mais quer é se sentir amada, e ela quer se sentir amada dentro da barriga. E com 16 semanas ela já ouve a voz dos pais, e com 24 semanas ela já é capaz de distinguir entre a voz do pai e da mãe. Então, na gestação extraordinária, eu tenho inovado na hora do parto normal. Então, nós estimulamos muito o parto normal.
Estamos tendo índices fantásticos de parto normal. Nós respeitamos o desejo, mas a escolha por uma cesariana das pacientes que nos procuram vai ser uma escolha consciente. Ela vai saber das desvantagens e dos riscos que ela está correndo. Mas, se ela optar pelo parto normal, ela vai ter alguém que vai estar com ela do início ao fim. E tem gente que diz, nós não conseguiríamos. Eu tenho fotos que eu mando para vocês, que a equipe depois está todo mundo de mão levantada, assim, comemorando, às 3, 4 horas da manhã, porque aquilo ali é acreditar, é ter fé. Por quê? Porque o parto é o maior ato de fé que eu imagino. Porque é você acreditar naquilo que você ainda não viu. O bebê está dentro da barriga e você acreditar que as promessas de Deus, elas não vão ser frustradas. Quando você diz que a mulher não tem capacidade para ter um parto normal, você está dizendo que Deus errou, e Ele não errou. E eu tive ainda uma formação muito cesarista, e a gente está mudando. Eu tenho recebido colegas que têm conhecido o trabalho da gestação extraordinária. Essa semana, uma colega olhou para mim e disse, Alexandre, muito obrigado, você está mudando a minha forma de enxergar o parto normal, e eu ganho meu dia quando eu ouço isso. E aí, quando Deus fez o homem, fez a mulher, Ele fez para o homem e a mulher parir. Ele deu Timóteo, 2 Timóteo 1,7, se eu não me engano, ele fala, ele deu um espírito de coragem, não de medo. Então, na hora que você diz, eu estou com medo de ter meu parto normal, você tem que ler a palavra e dizer, vamos, é possível sim. Então, é um ato de fé. Você vê aquela criança nascendo e chorando, e você vê o pai com os olhos cheios de lágrima. E aí eu deixo o pai ser o primeiro a tocar naquela criança. Na cesariana, a gente ainda não conseguiu fazer isso por conta do risco de contaminação. Ele corta o cordão, mas a gente fica com cuidado na contaminação. Mas no parto normal, eu me afasto, digo, senta aqui. E o cara é o primeiro que toca no filho, ele pega o bebê dele. E eu fico ali apenas para garantir a segurança. Porque eu vou dizer uma coisa a vocês, são 3 meses para aprender a fazer uma cirurgia. 3 anos para saber quando ela é necessária. E 30 anos para saber quando ela não precisa ser necessária. Então, nessa trajetória, Deus me preparou para saber quando não é necessário uma cesariana. Mas não é sobre cesariana, não é sobre o parto. É sobre você aumentar a crença de capacidade daquela pessoa, que na hora que ela tem um parto normal, que ela vence aquilo ali, ela diz, eu já ouvi de pacientes dizer assim, eu sou capaz de voar. Boa. Incrível. Doutor, vou dizer um negócio para o senhor. O senhor é tomado por uma força aí sobrenatural, divina, com certeza, que quando o senhor vai falar do projeto, o senhor parece que muda a expressão, muda o seu tom, muda a respiração. É incrível, viu? Que o senhor não dá tempo de respirar. O senhor parece que... É propósito, é propósito. Dá para ver que é propósito mesmo. Tem até um caso para acrescentar aí sobre essa questão dos médicos que o senhor citou, cesarista, não foi isso o termo que o senhor utilizou? É porque, assim, é a palavra que eu ia falar, eu esqueci. Eu estava numa sala de parto e a anestesista, eu não vou falar nome exatamente, eu não me lembro exatamente também, nem me lembro, eu disse, você está gestante, né? E eu bem empolgado para falar sobre o parto. Aí eu falei, e aí, como é que vai ser seu parto? É parto normal abdominal. O que significa isso? Cesariana. E ela disse que a cesariana era o normal. Entendi. Normal abdominal, ou seja, dizendo que a cesariana que era o parto normal. Então, eu hoje teria dito, eu fui meio pego de surpresa, eu teria dito a ela, quer dizer que Deus foi capaz de escolher o melhor óvulo, foi capaz de escolher o melhor espermatozoide, preparar esse endométrio, fixar ele, nutrir esse embrião para ele gerir todos os órgãos, tudo perfeitamente, a visão, o coração, tudo. Ele foi capaz de tudo, mas ele não é capaz de lhe dar a condição para estar com você nesse parto normal. Doutora, você tem muito conhecimento, mas você precisa acreditar nas promessas. Olha só, muito respeito ao médico que atendeu minha esposa na época da minha filha, mas eu lembro que ele realmente estimulou a cesariana. No nosso caso, minha esposa queria o parto normal, era um desejo muito grande dela, e aí ele falou falou de riscos. E aí você, como um pai, principalmente de primeira viagem, você quer fugir de risco no momento da gravidez. Sim. Um dos riscos que foram citados era, tipo, o bebê está enlaçado. E aí, o que acontece? Depois que a gente foi atender, posterior, minha esposa, numa emergência e tal, aí a médica falou, por que você não teve um parto normal? Aí a gente falou isso, né? Porque o bebê estava enlaçado. Ela disse, deixa eu passar um dado para você. Independente do que o médico fala, ele pode ter sugerido por outras coisas, mas 90% dos bebês eles estão enlaçados. E isso é normal. No momento do parto, o médico, sabendo disso, ele não vai estrangular o seu filho por conta disso. Tá? E, putz, a gente ficou assim. E aí eu vi realmente, entendi que há um estímulo. Modelo econômico.
Porque é muito mais prático. É um Tipo, modelo econômico. Foi lá, já tá tudo certinho, já faz isso, já cortou aqui, já tirou. O modelo econômico, eu tenho protegido muito, eu sou muito ético e meus colegas profissionais sabem o quanto eu os respeito, o quanto eu quero que eles tenham uma boa remuneração, que eles sejam reconhecidos. Mas o modelo, ele faz isso. Ele direciona o hospital para atender a partos normais, por incrível que pareça. Eu, com uma sala de cirurgia, se eu tivesse um hospital com uma sala de cirurgia, eu podia ter quantas gestantes fossem. Eu programaria a cesárea delas do jeito que eu quisesse. Mas se chegassem 3 ou 4 ao mesmo tempo, eu precisava ter uma estrutura de recursos humanos e de espaço físico e de estrutura maior. Então, os hospitais, eles não estão preparados, a verdade é essa. E eu quero, assim, aí... Nós, da Gestação Extraordinária, nós queremos, Carlos, ir um pouquinho além. Nós queremos começar a parabenizar. E aí eu vou aproveitar o momento, não sei se a gente pode falar aqui nome de hospital ou se não pode. O meu filho nasceu na Unimed, né, agora, esse mês, entendeu? Então, o que aconteceu? Esse mês não, né, mês de janeiro. Nasceu, e dia 26 de janeiro, e a Unimed nos recebeu muito bem, muito bem. Nós fomos, o projeto Parto Adequado é um projeto que surgiu com o Hospital Albert Einstein e com a organização americana. Parto Adequado, foi necessário que uma organização americana pudesse intervir nos hospitais para criar o projeto Parto Adequado, em que o hospital cria condições de segurança e treinamento de pessoas para atender essas pessoas. Então, nós tivemos um atendimento de excelência da recepção até a alta. Mas o projeto Parto Adequado, ele está expandindo, mas em Alagoas, salvo engano, só tem na Unimed. Então, o projeto Parto Adequado vai estar lutando de lá e nós, da Gestação Extraordinária, vamos estar lutando daqui. E nós vamos estar parabenizando os hospitais que receberem as gestantes com excelência. E a gente quer criar, talvez, uma maneira, porque a gente já tem... Não, é que a gestação extraordinária não ajuda só quem está com ela de forma presencial e que pode contratar, não. Porque, Carlos, é coisa muito linda. Tem gente que disse assim, doutor, eu recebo testemunho todo dia. O senhor conversou comigo e eu assisti uma live sua. Eu tive uma cesárea anterior e o senhor, quando disse a mim que o parto era um ato de fé, eu consegui ter o meu parto normal só porque eu lembrei disso. Caralho. Então, assim, a gente tem ajudado as pessoas com informação de qualidade, juntando o que a palavra de Deus diz com o conhecimento diz e trazendo. Então, a gente quer ser não só um fiscal, mas o fiscal do bem, aquele que vai chegar lá no hospital e vai dizer, olha, se você fizer isso, se você fizer aquilo, porque essa vivência, Carlos, assim, eu já fui gestor hospitalar, já fui diretor de operadora de saúde, então eu consegui ver o antes, o durante e o depois. Eu consegui ver todas eu tive essa experiência durante... Por exemplo, nos meus 3 mil partos últimos, eram pessoas que eu conhecia praticamente pelo nome. Então, eu conheço os filhos, eu passo por eles, eu encontro. Outro dia desse foi interessante, eu fui para Salvador, tem uns 3 anos, eu estava em Salvador, no elevador Lacerda. Aí uma pessoa olhou para mim e disse, o senhor é obstetra, né? Eu disse, sou obstetra. Caramba. Aí ele disse, mas por quê? Eu disse, não, o senhor fez o parto dessa criança. Eu disse, não, é a primeira vez que eu estou vindo aqui em Salvador. Senão foi lá em Maceió mesmo, doutor. Quer dizer... Você vê o número de coisas. Então, assim, a gente tem conseguido. Então, a gente quer que as pessoas que não possam estar com a gente, contratando, estejam assistindo às nossas postagens, estejam vendo, possam estar com a gente e a gente está contribuindo. Nós queremos, como a gente quer mudar o jeito de gestar, nascer e cuidar, a gente está oferecendo curso, porque acho que a área da gestação extraordinária, que é a mais forte, é educacional. Não é a área de assistencial, porque na assistencial eu vou ter limites. Mas, assim, na área educacional, preparar as pessoas para esse momento, a gente consegue preparar. E nosso projeto é criar cursos, para que ele possa saber dar o banho, que o pai possa saber... Eu acho que Deus até me deu o TEL agora para eu praticar. E, assim, ter feito o parto do meu filho, claro, eu tinha mais 2 colegas que estavam no hospital, mas eu acompanhei às 17 horas e fiz o parto, e entreguei, porque eu sabia que a chance de uma cesariana... O marido sendo obstetra, o outro obstetra pegando assim, porque é mais previsível a cesariana, está mais no controle. Sim. O ser humano quer estar no controle. O parto normal ele é mais imprevisível. Então, é mais ou menos isso. Rapaz, eu vou dizer um negócio para você. Meia hora de conversa com o doutor Alexandre, dá vontade de engravidar a mulher, que você não tem ideia. Eu já fiz 3 filhos, rapaz. Ó, eu só tenho uma filha só. Mulher, se prepare, que agora eu tenho informação aqui. Deixa eu chegar em casa. Nosso futuro patrocinador, Teseus 30. Pegar energia. Com sururu, que é afrodisíaco. Com sururu. Doutor, é incrível ver o senhor falando do projeto, tá? Assim, realmente traz uma confiança no normal. Dá para entender que o senhor
captou a informação de que isso é continuidade do que Deus já preparou, né? Porque, na verdade, a gestação, como o senhor mesmo falou, Instrumento, né? como é que você se prepara e tudo mais, é algo que, tipo, você totalmente fora do seu controle, a gestação. E aí a única coisa que fica no controle seria a cesariana, que era o processo E o que final. você né? falou aí, que você passou por essa situação, todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar com alguém, né, às vezes a gente tem reunião com pessoas que trabalham com publicidade para ver como é que a gente consegue trazer, divulgar a gestação extraordinária, e aí o rapaz que a gente conversou, ele disse, passei exatamente por isso, eu queria muito parto normal, quando chegou com 40 semanas a pressão subiu um pouquinho, e aí acabou sendo cesariana. E a sua indicação de cesariana ela foi fabricada, e a indicação de cesariana desse colega também lá, que é o publicitário, também foi fabricada. E o que a gente quer é não tirar a autonomia de nenhum profissional, mas a gente também não está de acordo que ninguém seja enganado ou que seja ludibriado. Porque eu passo o dia no meu consultório fazendo as minhas consultas e eu vou no final do dia e agendo a minha cesariana. Eu ganhei meu dia todo de consulta e eu ganhei a cesariana. Mas, assim, se isso for uma escolha da gestante, tudo tranquilo. Mas criar, isso não é justo, não é legal. E nós não vamos compactuar com isso. E filho, filha, não combina com a palavra risco. Se você disser, o médico só precisa dizer isso. Existe o risco, pronto, acabou. Mas, você nem dizer que nada não. Na verdade, você existe está o risco. vulnerável, né? Você está vulnerável. É muito difícil. Sim. É o que eu digo à pessoa. A doula conseguiu melhorar muito. Para ser sincero, tem um sistema, nós criamos, porque assim, eu falei para vocês no início que nós temos um sistema domiciliar que virou hospitalar. Na gestação extraordinária, a gente faz o sistema híbrido, Carlos, hoje. O que a gente faz com as pessoas que querem ganhar seu parto normal? As nossas enfermeiras, elas vão para a casa da paciente e elas ficam com a paciente lá até ela entrar na fase ativa do trabalho de parto. Quando ela chega no hospital, ela já chega perto de parir. Não tem como o hospital dizer que não tem leito, porque ele vai ter que se virar. Não tem como os caras criarem cesárea, porque vai dar mais tempo, vai dar mais trabalho para eles criar cesárea do que fazer o parto normal. Então, o sistema híbrido permite que a gestante fique se comunicando com a gente o tempo todo, a gente cria um grupo de WhatsApp menor entre o pai e a mãe, a gente afasta sogro e sogra, porque por mais que eles amem, eles não têm controle emocional para participar desse momento. E aí, a semana, está com um mês mais ou menos, teve um trabalho de parto que o casal foi surreal, a gente tem histórias fantásticas, assim, um trabalho de parto de horas, horas e horas, em que ela queria muito um parto normal, e quando o bebê nasceu, ela fez uma chamada de vídeo para a mãe dela, para a família deles, para dizer, nasceu. Ninguém sabia, eles ficaram mais de 24 horas com a gente, né, em trabalho de parto, e eles só disseram quando nasceu, porque na hora que vai todo mundo para o hospital, dão pressão no hospital, o colega que está lá, se eu tenho certeza que vai nascer normal? Não, eu tenho quase certeza, mas certeza tem é Deus. Né? Mas na hora que você coloca o profissional numa situação dessa, você acaba ganhando uma cesariana desnecessária. E esse sistema híbrido, em que a pessoa passa 70% do tempo em casa e 30% no hospital. Vamos lá, onde é que os animais têm os seus bebês? É em público ou é num lugar reservado e escuro? Então, por que será que, se a gente mudar essa realidade, ela fica no domicílio dela, no lugar quentinho. Na hora que ela chega no hospital, é interessante. A velocidade do trabalho de parto dela vem numa curva ascendente. Quando ela chega no hospital, que ela se depara com aquela parede branca, com aquele hospital frio, com gente gritando, com um ambiente hostil, porque é um ambiente hostil, os hospitais precisam ter uma estrutura. Nós vamos levantar essa bandeira. A entrada da gestante no hospital não pode ser a mesma entrada que entre o esfaqueado e o baleado, amigo. Não pode. Ela precisa ter um lugar. A equipe que vai tratar aquela gestante, que às vezes, um momento de choque, ela chegou para ter o bebê dela. Ela viu alguém infartando e caindo na frente, ou tendo um AVC. Como é que ela vai ficar em condições emocionais para ter esse parto? Então, a gente quer isso. E quanto menos tempo ela passa no hospital, melhor. Claro, com todo cuidado, com a questão de observar se ela tem algum fator de risco, a gente antecipa essa chegada. Mas tem sido muito bom, porque quando a equipe da gestação extraordinária chega com a gestante, o pessoal já corre e diz assim, eita, deve estar bem perto de parir, porque já sabe que a gente chega nessa situação mesmo. Tem aumentado muito o nosso índice. E assim, olhar para essa ferramenta, né, de humanização, porque o parto extraordinário realmente é a humanização na sua plenitude, né, pelo cuidado, carinho, zelo, e a gente que recebeu essa acolhida foi muito especial, marcante demais. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê alguns casos ordinários, né, desgraçados, assim, que a gente tem visto na imprensa, né, que 2 casos, um no Rio de Janeiro e outro, né, da pessoa em extrema vulnerabilidade e a pessoa que estava ali dentro da equipe, né, cometeu um abuso contra a gestante. Disse, meu Deus, que cena horrível, horripilante. Filme de terror, né? Então é assim. E é um momento tão importante, né, para visão familiar, esse momento.
E assim, e meio que, sinceramente, o parto extraordinário ele dá essa acolhida, né? Dessa segurança emocional, né? Desse carinho, desse zelo de selecionar o profissional, né? De saber quem está do lado ali, para não acontecer situações que aconteceram, né? E a gente realmente se sente essa segurança, né? Que desde de chegar, claro que tem uma expectativa, uma animosidade, né? Principalmente para a mulher, meu Deus, como é difícil, né, para a mulher. A gente tenta o mais se aproximar o mais possível emocionalmente, mas não consegue. É outro time emocional, é outro ritmo. Mas assim, essa acolhida é muito especial para nos proteger até, né, de uma situação tão terrível, né, que já passaram 2 mulheres no Brasil hoje. E a gente pode dizer com extrema garantia que o senhor está fazendo é uma revolução, né? É uma ferramenta antissistema, é uma mudança de paradigma, porque até a palavra normal, o que o senhor está fazendo, era para ser normal dentro do sistema, não era para ser uma coisa... Precisa ter uma lei, né, para garantir não a segurança das pessoas. Era para ser natural, né? E aí precisa de toda uma conjuntura, né, até de mobilização política, de projeto de lei e tal, para uma coisa que era para ser o comum da gente. Né? Parir era para ser massa, né? Eu digo, parir é massa. E é para ser massa, não é para ser penoso, ser um fardo, né? Afinal de contas, a gente sabe. E outra, por exemplo, analgesia de parto. Ninguém quer sentir dor. Mas, por exemplo, você tem métodos farmacológicos e não farmacológicos de alívio da dor. Chuveiro quente, eu estou brigando nos hospitais, até privados. Cadê o chuveiro quente? Eu estou entrando lá para testar se o chuveiro está funcionando, porque um banho morno, na hora de um trabalho de parto, alivia muito. Uma massagem, um lugar, uma posição que ela possa parir para ela escolher. E outra, analgesia de parto. Rapaz, o que a gente tem feito, muita gente desconhece, muito profissional da saúde desconhece que a mulher pode ter um parto normal com analgesia sem sentir dor, cara. Claro, a gente não é a favor de intervenção desnecessária, mas na hora que a paciente olha para mim e disse, eu quero um parto cesárea porque eu não aguento mais a dor, aí é nessa hora que ela vai desistir, que a gente chama o anestesista, a figura do anestesista, e a mesma anestesia que ele faz para a cesariana, ele coloca um catéter, como você coloca para colocar a medicação na veia, o catéter fica aqui atrás, e se precisar converter em cesariana, ela não precisa ser puncionada novamente. Ali ele só aplica a dose para o parto normal e a paciente fica dançando. No Instagram da gente tem uma postagem lá, que assim, viralizou e o pessoal me viu dançando, mas eu não queria não era a minha dança, era que a gestante que estava dançando estava analgesiada, estava anestesiada. E ela tinha desistido do parto normal para ir para a cesariana. Foi quando eu chamei o anestesista e ele fez. Mas, infelizmente, o número de obstetras nos hospitais de plantão e o número de anestesistas é insuficiente. O mesmo anestesista que é responsável para fazer a analgesia de parto é o que fica responsável para tratar um infarto e para fazer a anestesia de uma apendicite ou de uma facada. Então, se ele estiver ocupado, ele não vai conseguir. Então, assim, a gente quer lutar para que a gestante seja tão respeitada que o serviço público ou privado tenha uma equipe só para ela e não que ela precise dividir uma equipe com alguém. Eu li na internet, um artigo na internet uma vez, falando sobre que em alguns casos, era uma pesquisa, que as mulheres que esqueciam a dor do parto. E aí eu comecei a consultar com mulheres próximas, né? Tipo minha sogra, que tinha tido parto normal, outras pessoas. E é interessante como ela, tipo, como a dor do parto é uma dor normal. Tá? Aí o que acontece? Aí mais uma coisa volta para Deus. Tipo, é como se Deus fizesse. Claro que deve ser uma dor muito grande naquele momento, mas Deus não deixa preservar isso na memória para que quando ela tiver um próximo filho, ela possa viver por isso. Eu não tenho dúvida nenhuma nesses anos todos. A dor que ela mais lembra é a dor emocional, Uhum. a falta de zelo e de cuidado que ela teve. Não tenho dúvida. Porque quando ela está amparada pela dor, na dor dela, naquela batalha, ela esquece de tudo. Agora, eu pego nos dias de hoje, em 2023, uma gestante que passa horas em trabalho de parto que não ofertaram alimento ou água para ela, porque disseram que se precisar de uma cesárea, ela já está com a barriga vazia. Quer dizer, a pretensão já era de fazer uma cesariana e se der comida, só que isso é violência obstétrica, cessar a pessoa de água, de alimentos no trabalho de parto, não pode. Você tem que dar para ela um lugar com privacidade, um conforto para ela, técnicas de analgesia, né, não farmacológicas, técnicas de analgesia farmacológica, analgesia de parto, essa família precisa ser tratada à altura do que o evento, que é a chegada de um bebê merece. É isso que a gestação extraordinária quer.
E é por isso que a gente agradece tanto a você estar abrindo esse espaço para a gente. Fantástico. Se você quiser seguir o Dr. Alexandre nas redes sociais, segue aí, vamos quais são as fazer redes 1 milhão de sociais? seguidores aqui. Doutor Alexandre Melo, _, né? É o nosso Instagram. A gestação extraordinária, ela está começando com o Instagram, mas assim, se você quer conhecer da gestação extraordinária, você vai no Dr. Alexandre Melo e lá você vai encontrar conteúdos, lá você vai ter contatos para conhecer a gente mais de perto e estar com a gente, tá? Então, andem com a gente, que a gente quer contribuir com vocês no momento mais importante da vida. Incrível aqui, ó. Traz conteúdo gratuito, né? Explicando algumas coisas sobre a gestação. Essa questão da hipertensão, ela é uma coisa muito debatida. O senhor falou agora, para mim foi uma surpresa, quando falou sobre a hipertensão, porque normalmente quando há essa hipertensão gestacional, já é indicado a cesárea. Na verdade, não é, então. Mentira. É A incrível mortalidade isso. materna, a principal causa de mortalidade materna, a gente fez uma entrevista na Gazeta, na Rádio Gazeta, e saiu até no TNH1 hoje, e eu nem sabia, mandaram para mim que estava lá, e aí é a hipertensão arterial, é a hemorragia e a infecção. E aí lembro, para quem não sabe, que a cesariana aumenta o risco em 10 vezes em relação ao parto normal de mortalidade materna. Então, se nós diminuirmos a taxa de cesariana, nós vamos melhorar e diminuir a taxa de mortalidade materna. Boa. Interessante pra caramba. Ou seja, conteúdo... Só sabe quem perdeu, né? Uma pessoa numa idade... Né? A gente já teve a infelicidade de vivenciar momentos em que uma pessoa... Eu me lembro, anos atrás, eu estava numa maternidade em Penedo, e aí eu recebi uma grávida, que ela estava com a pressão muito alta, era mais do que 20 por alguma coisa, e os bebês estavam em sofrimento, eram gêmeos, e eu precisei fazer esse parto para salvar esses bebês, mas minutos depois que ela foi para a enfermaria, ela teve uma morte súbita por embolia. E aí era uma morte, essa era praticamente inevitável, essa morte. Só que ela tinha estado, o relato foi que ela tinha estado na cidade dela, dias antes, se queixando que não estava enxergando bem, e foi medicada sem sequer ser verificada a pressão. Ela já estava com a crise hipertensiva dias antes, que se nesse momento tivesse sido atuado, ela não teria perdido. Aquele casal de gêmeos, que eu espero que hoje esteja bem, não teria sido criado sem mãe. Caramba. O negócio é muito sério. O senhor deve passar por muita situação assim, inusitada, né? Tem algo que o senhor lembra, assim, que às vezes até situações engraçadas que o senhor não espera e aconteça? Assim, momento, tem coisa que momento. seria... Rapaz, tem coisa muito interessante. Eu vou fazer nesses mais de 100 partes, a gente quer fazer um ranking do pai extraordinário e da mãe extraordinária, aquele que se preparou melhor. Tem um casal em que o cara tinha sido uma criança muito doente e ele ficou no hospital internado. Ele tinha trauma, na verdade. E aí, durante o pré-natal, a gente foi preparando para ele participar do momento do parto, mas ele tinha, na verdade, uma fobia, né? Aí, no dia do parto, ele foi, né? O Carlos cortou o cordão e aí a gente começa a preparar o cara para cortar o cordão. Rapaz, foi interessante. Ele disse, eu não posso, mas ele venceu o medo dele. Mas engraçado que ele fez assim, ó. A distância, cara. Mas aquilo ali foi um paradigma, porque assim, na hora que o pai corta o cordão, é como se ele dissesse, filho, agora eu te libero para que você possa ter uma vida plena. Porque para uma vida, na hora que você não aceita uma gestação e um parto de qualquer forma, talvez você comece a não aceitar uma vida de qualquer forma. Então, a gente quer que as pessoas tenham uma vida extraordinária, começando com a gestação extraordinária. Algum pai já desmaiou? Já desmaiou. Aí o pai que desmaiou foi assim, ele estava... Não, eu quero assistir. Ele ficou lá e quando foi uma cesariana, quando fez a incisão, ele caiu como uma madeira. Eita. Uma madeira. E aí foi meio sério, porque ele acabou convulsionando, desceu para fazer uma tomografia. Mas assim, por isso que a gente quer preparar a pessoa para entrar na sala de parto já durante o pré-natal. Mas graças a Deus não teve nada sério com o rapaz. Mas assim, foi fazer uma tomografia por questão mais celular. Porque assim, ele teve, na verdade, um reflexo vasovagal. Quando ele viu que o sangue estava, a pressão dele baixou e ele acabou caindo. Às vezes um vai caindo, a gente segura. Mas interessante é que, como eu falei, que a gente deixa esse ambiente de música, né, de um hino, de um clima, dá um alívio. Até hoje, ninguém passou mal dos que cortaram o cordão com a gente. Foram mais de 100 pessoas que cortaram. É porque tem uma interessante preparação, é que a gente não prepara, a gente não pergunta se a pessoa quer cortar. A gente diz assim, você vai perder a oportunidade mais importante da sua vida. Imagine se você fosse entrar num avião e o piloto dissesse, você vai ter coragem de ir nesse voo? Você ia? Então, se eu disser ao cara se ele vai ter coragem de cortar, quando ele vai. Mas na hora que eu digo, você vai perder essa oportunidade, o cara cria
Aí foi interessante um cara que eu disse, "Ei, já pensou se na escola do seu filho ele começava a conversar com os outros e os outros disserem, meu pai cortou o meu cordão e você não tinha cortado o seu e ter tido a oportunidade, como é que você vai explicar isso para ele? O cara está até aí com a pulga na orelha, não chegou o parto ainda não, acho que ele vai ter que ir. Você falando, me lembrei do parto da minha esposa, que foi cesárea, né? Aí tem aquela parte aqui, um pano aqui protegendo, e aí minha esposa aqui, eu segurando na mão dela, né? E olhando para ela, e ela aqui e tal. E ela super preocupada por não sentir nada sobre o que estava acontecendo, né? Aí veio o que está acontecendo, aí eu tava aqui, né? Carne assada. E aquele cheiro de carne tal e tudo mais, é quando eu olhei aqui, meu amigo, um buracão na barriga dela, só sangue. Aí eu baixei aquela, como é que tá? Tá tudo bem. Ela, olha, fica olhando pra acompanhar. Não, eu vou ficar aqui com você. Tô aqui com você, tá de boa. Tô aqui de boa. E aí ela, olha, quando eu olho ela... Tá tudo bem, mas que bem, meu amigo. Mas para você dizer que você falou, ó, que agressão, né? Porque é uma agressão ao corpo, né? São 7 camadas abertas. Hoje nós estamos falando em procedimentos minimamente invasivos. Se você for observar, todas as cirurgias estão diminuindo a agressão. Hoje você está fazendo troca de válvula cardíaca, fazendo por cateterismo. Como é que se concebe se você está tornando os procedimentos minimamente invasivos, você cortar uma barriga para tirar um bebê que poderia nascer de parto natural? Então, nós temos tendo vários pacientes que tiveram cesárea anterior, tendo a oportunidade de ter seus partos naturais e dizendo assim, muito obrigado pela oportunidade e outras que não levam nenhum ponto. De vez em quando eu tenho que dar alta, eu digo, pega a receita, eu vou rasgar a receita, você não levou ponto nenhum, né? Você trocar aí 200 pontos por nenhum ponto. Caramba. E aí, no outro dia, você está lá de perna cruzada e pegando seu bebê sem estar dependendo de ninguém e com menor risco de infecção, de hemorragia. Mas tem um diferencial. É como o senhor trata, né? É do humano para o humano. Isso acho que é a maior grandeza. Humanizar um processo que já é humanizado, né? Então, a inovação do negócio todo, acho que é esse equilíbrio de a gente dar o que a gente queria receber, né? Então, eu acho que, justamente, Carlos, como você, né, teve uma trajetória difícil, né, até chegar onde você chegou, também tive uma trajetória muito difícil. Eu ia para a faculdade de carona porque eu não tinha dinheiro da passagem, eu não tinha dinheiro para lanchar lá. Eu tive assim a ausência de paternidade durante muito tempo da minha vida, né, de provedor. Meu pai hoje é meu amigo, é meu ídolo. Meu pai passou agora na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Enem, e ele tem só 5% de visão, ele tem glaucoma, 73 anos de idade, mora sozinho em Copacabana, completamente dependente, mas ele não foi, por falta desse conhecimento, o pai que eu precisava ter. Então, hoje, na hora que eu desenvolvo o projeto de gestação extraordinária, que eu quero ativar a paternidade, que eu quero ativar... O meu propósito tem relação com o meu bloqueio, tal qual você. Você quer ajudar as pessoas para elas não passarem pelo que você passou, e é o que eu passo também na gestação extraordinária. Por isso, do mesmo jeito que você fala do Vergel, eu falo, né, da gestação extraordinária. Incrível. Doutor Alexandre Melo, foi isso. Foi incrível. Mais um programa com oferecimento da Conect Automação. A melhor do mundo. Que é uma empresa de elétrica e automação industrial, que daqui de Maceió manda seus produtos para o Brasil todo. Nós estamos aqui em Maceió, estamos lá no Pará. Tá? É uma empresa que eu gosto tanto. Eu também, rapaz. O estudo é nela aqui, inclusive. Tá pegando currículo? Eu também sou do Vegel, doutor. Tá. E eu também estudei no Hélio Lemos, cara. Morei ali na beira da lagoa, ali pertinho. Treinei judô lá no Hélio Lemos. Isso é da quebrada também. Eu nasci e fui criado no Vegel. Hoje eu sou empresário, né, nesse ramo de automação. Eu, junto com o Carlos Jorge, a gente gosta de contar histórias aqui. Mas eu valorizo muito esse contexto, né, do que a gente... Os improváveis. Exatamente. Hoje eu dedico uma parte da minha vida a fazer palestras sobre empreendedorismo focado nisso. A ajudar com que a história... Com que a nossa história possa desenvolver outras pessoas. Falar em empreendedorismo, eu não sabia, né, Carlos? Aí vai a área de vocês que falam. Eu percebi que para você ganhar dinheiro, você tem 3 formas. Ou você vai ajudar as pessoas a resolver um problema, ou você vai aumentar a autoconfiança dessas pessoas, ou você vai resolver um problema, ou fazê-las ganharem dinheiro. Ou você faz elas ganharem dinheiro, ou você resolve um problema, ou você melhora a autoconfiança. São as 3 formas que a pessoa tem. E eu percebi que na gestação extraordinária, nós conseguimos aumentar a autoconfiança. Porque se você consegue uma coisa que quase ninguém consegue, que é ter um parto normal, você sai de lá fortalecido nas suas emoções, na sua crença de merecimento, na sua crença de capacidade. Na hora que você tem uma família sólida, você consegue ganhar mais dinheiro, porque você sai para cuidar e está todo mundo bem em casa. Exato. E a gente resolve problemas porque nós estamos com as pessoas da humanização, da concepção ao nascimento.
Boa. Ou seja, entregar valor de ponta a ponta. Valor de ponta a ponta. Pronto. É isso O mesmo. pacote completo. Doutor, se você quiser seguir o doutor Alexandre nas redes sociais, por favor, doutor, doutor Doutor Alexandre Melo, _. Doutor Alexandre Melo Underline, lá ele dá dicas sobre tudo isso. Você pode falar direto, você que pode estar no período gestacional Se agora. agendar consulta Marco, celular, o Marco tá grávido? Eu já tô, E inclusive... tu, como é Oi. que tá? Quantos Vou meses? marcar com o doutor Alexandre. A gente precisa descobrir quem é o pai. Eu preciso... Eu tô até com... Eu vou conversar Cara, ainda com a tem minha outra coisa que eu não falei rapidinho, que é uma Sim, coisa que é bem interessante para o serviço público. Nós implantamos, a pessoa já sai do nosso pré-natal com o seu controle de natalidade feito. Então, a gente implanta o DIU, por exemplo, na hora termina o parto normal, a cesariana, ou até a curetagem, se tiver tido um aborto, a gente implanta o DIU. Já tem alguns hospitais públicos. Você imagine se toda a população do Vergel pudesse ir para uma maternidade, ter seu bebê que já não foi planejado, mas ele sai de lá com o DIU inserido. Que o DIU você tem uma taxa altíssima de controle de natalidade e você ia ter gestações seguidas aí desnecessárias, sem preparo. Então, é isso que a gente quer. Criar um modelo que dê certo, que já está dando certo para replicar. Boa. Incrível. Ó, finalizamos mais um Potência Cast. Foi incrível, 1 hora de conteúdo extraordinário, né? Eu acredito que você, se não tiver no período de gestação, mas se alguém na sua família tiver, mandar esse episódio para essa pessoa é um presente que você vai dar Uma de aula. forma divina, uma aula sobre o período gestacional, sobre como cuidar, como se preparar, como não ter medo da gestação, que é uma coisa tão importante que foi discutido aqui. E se você quiser ainda mais conteúdo, vai lá no Instagram, @doutor Alexandre Melo _. Doutor, eu tô com vontade até de fazer um menino chegar em casa. Mulher, se prepara, mulher. Se prepara, que já vou apresentar o doutor Alexandre Melo a ela, vou dizer, olha... E é isso, a Doutor, gente tem recebido incrível. esses relatos aí do pessoal, Vamos a gente fazer, vai querer mais. Mas porque quando você tem uma experiência positiva, é isso que gera, né? É isso que eu quero, viu? Para você que ficou com a gente até agora, eu sou o Erickson Henrique, @Erickson Henrique nas redes sociais, @Carlos Jorge Embaixador nas redes sociais. Fique com Deus e até a próxima. Tamo junto.